21ª lição de Unsrikiano, 21. Lektion. Nessa lição a gente vai focar no infinitivo dos verbos e comparar seu uso com o que já vimos sobre a ordem dos elementos numa frase. Como vimos em lições passadas, o verbo é sempre o segundo elemento de uma frase afirmativa e seu complemento principal, que passa a ideia do verbo, é sempre o último elemento da frase. Numa frase como Unser Hund ist groß, nosso cachorro é grande, o verbo is é o segundo elemento, e groß, grande, que caracteriza o verbo, é o último elemento. Podemos aumentar a frase como quisermos, contanto que respeitemos a posição desses dois elementos. Unser Hund ist jetzt groß. Nosso cachorro agora é grande. Jetzt ist unser Hund groß. Jetzt ist unser Hund schon groß. Agora nosso cachorro já é grande. Die Frau und ihre Kinder gehen heute in die Kirche. A mulher e seus filhos vão hoje à igreja. O verbo é gehen e in die Kirche é a ideia principal do verbo. O sentido do verbo é ir à igreja. Heute gehen die Frau und ihre Kinder in die Kirche. Ich esse jetzt ein Apfel und ein Pen. Eu como agora uma maçã e uma pera. Aqui a ideia geral é comer uma maçã e uma pera. Então, esse é o segundo elemento e ein Apfel und ein Pen é o último elemento. Lembre-se de que complementos com preposição costumam roubar para si esse papel de elemento principal do verbo. Então, numa frase como Ich esse jetzt ein Apfel und ein Pen in der Küche, eu como agora uma maçã e uma pera na cozinha, o conceito do verbo é comer na cozinha e não mais comer uma maçã e uma pera. Posso dizer, portanto, Jetzt esse ich ein Apfel und ein Pen in der Küche. Ein Apfel und ein Pen esse ich jetzt in der Küche. Mais detalhes sobre isso você pode ver na 16ª lição. Também é preciso lembrar que no caso de verbos separáveis, aqueles com um prefixo que se separa quando o verbo conjuga, esse prefixo é que ocupa a posição final, sendo então o elemento que completa o sentido do verbo. Ich mache die Loja heute auf. Hoje eu abro a loja. Heute mache ich die Loja auf. Die Loja mache ich heute auf. O verbo aqui é aufmachen, abrir. Auf entra como um prefixo do verbo, ligando-se na frente dele. Isso acontece porque ele é um verbo separável, mas de fato todo verbo, no infinitivo, fica com o complemento antes dele. Só não fica grudado da mesma forma. Vamos rever os exemplos aqui. Unser Hund ist groß. Nosso cachorro é grande. A ideia passada é ser grande. Para dizermos ser grande em Unsrikiano, temos que dizer großen. Note como groß passou para antes do verbo. Na prática, funciona igual aos verbos separáveis, como Ich mache die Loja auf, onde o infinitivo é aufmachen. A única diferença é que a gente não escreve os outros complementos colados no verbo, mas eles sempre precisam vir antes dele no infinitivo também. Em Die Frau und ihre Kinder gehen heute in die Kirche, o conceito de ir à igreja em Unsrikiano é in die Kirche gehen. Em Ich esse jetzt ein Apfel und ein Pen, o conceito de comer uma maçã e uma pera fica ein Apfel und ein Pen esse. Ficou claro? Sempre que você vai falar um verbo no infinitivo, o seu complemento principal é escrito antes do verbo. Deixa o joinha se você entendeu. Agora que entendemos como o infinitivo é montado, a gente pode usar ele em frases. Uma das formas de fazer isso é usando-o como sujeito de uma frase. Isso quer dizer que um infinitivo pode funcionar como se fosse um substantivo, da mesma forma como acontece em português. Vamos ver uns exemplos. Schlafen ist ordentlich gut. Dormir é muito bom. Note como aqui schlafen, dormir, funciona como sujeito do verbo. Rauchen ist ordentlich schlecht. Fumar é muito ruim. Rauchen significa fumar. Obst essen ist gesund. Comer frutas é saudável. Perceba que aqui o conceito do verbo no infinitivo é comer frutas, que fica Obst essen. O elemento que caracteriza o verbo sempre vem antes dele no infinitivo, como vimos. Perceba que a ordem dos elementos na frase como um todo continua seguindo a regra de sempre. Is é o verbo da frase e está na segunda posição. A expressão Obst essen, comer frutas, é um elemento só, funcionando como sujeito. Musik lauschen macht froh. Ouvir música o faz feliz.
Vamos examinar essa frase por um tempo. Aqui o sujeito é Musik luisteren, ouvir música. Die Musik, a música, gênero feminino. Plural, die Musik. O verbo luisteren significa ouvir, escutar, no sentido de prestar atenção, apreciar um som. Ele é um verbo e. Vamos ver como ele conjuga. Se seguíssemos uma conjugação e completamente regular, teríamos Ich laustre, tu laustrst. Não dá, né? Muita consoante junta. Nesse caso, colocamos um e antes do R. Tu laustast. O radical real é lausta e não lauster apenas. O que acontece é que o e antes do R desaparece quando o radical recebe um sufixo começando com vogal, igual como já vimos que acontece com substantivos como tas mesa, ti mestra. Da mesma forma, lausta se torna laustre, perdendo o e. Então também temos eia laustat e meia laustre, aqui sem o e por causa da vogal que vem depois. Teia laustat, si laustre. Musik luisteren machten froh. Musik luisteren, ouvir música, é o infinitivo funcionando como um sujeito. O verbo da frase é mache, com seu complemento principal sendo froh, feliz, fazer feliz, ou seja, froh mache. A lógica é a mesma que em coisas como zumache, fechar, ou literalmente fazer fechado. Simples, né? Vamos à recapitulação e não esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Quando um verbo é usado no infinitivo, seu complemento vem antes dele. Äpfel esse, comer maçãs. Auf der Bank sitze, estar sentado no banco. Ein Tier sein, ser um animal. A construção inteira do infinitivo funciona como um elemento só e pode ser o sujeito da frase. On die Praia gehen macht uns froh. Ir à praia nos faz feliz. Bolo esse ist ordentlich gut. Comer bolo é muito bom. Muito obrigado aos apoiadores do canal pelo suporte e incentivo para seguir trazendo conteúdo. O que você acha de se tornar um apoiador também? Além de garantir que o canal continue, você também recebe algumas vantagens mesmo com um investimento bem pequeno por mês. Confere na campanha do Catarse. O link está na descrição. Você também pode fazer contribuições espontâneas de qualquer valor via Pix. Mas caso você não tenha como apoiar o canal financeiramente agora, você ainda pode ajudá-lo curtindo, se inscrevendo, ativando as notificações e, claro, compartilhando o conteúdo com seus amigos. Até mais, bis bald!